Algumas pessoas falam que as cidades têm características de gêneros. No livro A Disciplina do Amor, Lígia Fagundes Telles fala que o Rio de Janeiro é uma cidade feminina. São Paulo, por sua vez, é uma cidade masculina. Eu não sei se essa cidade é masculina ou feminina. Ela tem uma delicadeza e uma suavidade cativante, mas ela também tem uma crueza, uma honestidade bruta, agressiva. É uma cidade desoladora, ao mesmo tempo que é uma cidade aconchegante. É uma cidade solitária, mas sempre é possível sentir outras presenças, em algum lugar atrás dessas janelas. Como as pessoas vivenciam esses espaços? Que sentimento essa cidade traz a elas? E como elas conseguem deixar sua marca no espaço urbano? O que constitui uma cidade? O que constitui essa cidade? Brasília nasceu de um concurso nacional de urbanismo, realizado em 1957. A mudança da capital do Rio de Janeiro para o centro do país aconteceu por vários motivos. Um deles foi o desenvolvimento de infraestrutura no centro do Brasil, pouco desenvolvido naquela época. O projeto vencedor, concebido pelo urbanista Lúcio Costa, estabeleceu uma cidade delimitada por dois eixos, o eixo rodoviário e o eixo monumental, que se cruzam no centro da cidade. Com influência de preceitos do urbanismo da época, como as cidades-jardim e as unidades de vizinhança, um dos norteadores do projeto foi o estabelecimento de uma cidade em que os habitantes tivessem uma vida próxima da natureza. O modelo de unidades de vizinhança estabelecido na cidade separou o fluxo de pedestres do fluxo de carros. Os serviços de educação, comércio, diversão e centros religiosos foram distribuídos em intervalos regulares de quadras residenciais. A setorização das áreas residenciais da região denominada Plano Piloto, que estabeleceu os limites do projeto, foi denominada Superquadra. O projeto de Lúcio Costa estabeleceu a Asa Sul e a Asa Norte, referências ao formato aeroplano da cidade. Em cada asa, 16 quadras, compostas por 4 superquadras em cada uma delas. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. Em 1972, 12 anos após sua inauguração, Brasília foi elevada a status de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O conjunto urbanístico, que teve suas funções distribuídas de acordo com as escalas da cidade, não poderia sofrer modificações. Na escala monumental, há a distribuição de edifícios públicos e sedes do governo. Dentre eles, o Palácio Presidencial, o Congresso, o Senado e ministérios. Também a Catedral Metropolitana, o Teatro, a Biblioteca e o Museu Nacional. A área que recebe edifícios comerciais e hoteleiros constitui a escala gregária. Ela é a única do plano piloto que pode receber edifícios acima do gabarito máximo de 6 andares. Por fim, nas escalas residencial e bucólica, estão distribuídos os edifícios multifamiliares no interior das superquadras. Nelas, também, as extensas faixas arborizadas da cidade. A cidade é circundada pelo Lago Paranoá, um lago artificial. No clima seco e árido daqui, seria difícil viver sem ele. A experiência de Brasília é uma experiência contemplativa. Por aqui não existe mar, ele está bem longe. Mas dizem que o céu é o mar da cidade. E eu cresci nesse espaço aqui muito, que para mim tem
ele é um tanto zen assim mesmo, né? Para mim, a minha experiência de pequeno, né, a minha experiência de criança que cresceu aqui, é uma experiência bastante zen. Depois que eu fui estudar um pouco do zen, eu me via muito na minha infância. As práticas zen, elas são muito parecidas com as brincadeiras minhas de criança. Porque a gente tinha um espaço muito vasto, né? Um horizonte muito vasto para brincar aqui no plano piloto, né? Muito gramado, né? Não tinha celular, não tinha, né? Você combinava com a sua mãe, ó, meu filho, volta quando anoitecer. E aí você sai, né? E aí você tá solto no mundo e tem essa vastidão, assim, para investigar, que não é exatamente como uma cidade normal, de becos e ruas perigosas, outras não, e informação visual de publicidade, né? Você tem aqui, pelo menos na minha infância, eu tinha muito céu, muita grama, muita árvore, muitos cheiros, né? Isso é bom, né, para o homem, assim, né? Poder viver numa cidade que tem isso também, uma capital que tem isso também, que ainda tem isso, né? Porque uma cidade que ela é toda envelopada por concreto, o que resta dela, né? Ela é toda criação humana, é toda criação do homem, assim, né? Esse contato primeiro com a natureza fica sempre destinado para as férias, né? Todo mundo quer ter um feriado, umas férias para ir para a praia, para ir para a cachoeira, para fazer um retiro fora da cidade, né? Apesar dos princípios que nortearam o projeto do plano piloto, muitos problemas se deram após sua implementação. O urbanismo da cidade passou, por consequência, a ter um grande impacto em como ela é vivenciada por seus habitantes. Esta cidade, há mais de 40 anos, 1974, ela era ainda pouquíssimo arborizada. Tá? A vegetação ainda estava pequenininha, crescendo. Então, hoje em dia, o que se tem aí de cenário de cotidiano, ele é extremamente suavizado pela vegetação, em todos os sentidos. A começar pelas questões climáticas. Afinal de contas, a gente está aqui a 1.200 metros de altitude, no meio do continente, né, com uma latitude pequena, né? O sol é muito forte, nós precisamos de sombreamento. Imagine essa cidade ainda com a vegetação original descascada, como se fala, você faz tábula rasa, derruba tudo, aí constrói, aí planta aquelas plantinhas que levam não sei quanto tempo, né, para te dar uma sombrinha e tudo mais. Era cruel. Então, desde essa questão que você olha para a paisagem e só de olhar você tem agonia. Então, eu não imagino como todas as pessoas não sentissem esse tipo de sensação. Eu acho que o amor e o ódio estão muito próximos nesse sentido com relação a Brasília, porque é realmente uma cidade onde a gente tem uma vida fantástica, quem pode tê-la, não é? Agradável, é um parque, não é? É uma cidade parque, não é? E ao mesmo tempo é uma cidade que excludente, não é? Extremamente excludente. Eu lembro que um amigo nosso recebeu um visitante e ele convidou para ir ao parque, Olhos d'Água, ou o Parque da Cidade, não me lembro. E essa pessoa achou muito estranho, mas nós não estamos já no parque, nós vamos ao parque. Então isso é para uma minoria, não é? Isso é um grande problema, não é, Pedro? Brasília é uma cidade de longas distâncias. Alguns dizem que essas distâncias acentuam o distanciamento emocional entre as pessoas. O
clima predominantemente quente e problemas de infraestrutura e mobilidade urbana faz com que a cidade seja difícil de ser vivenciada pelo pedestre. Também por esse motivo, boa parte da população se desloca por meio de automóveis. As dificuldades de locomoção do pedestre geram o esvaziamento do espaço público, que implica na diminuição do contato entre as pessoas fora de seus círculos sociais. Então esse lugar nunca vai ser retirado da humanidade, né? Que é o lugar do encontro, do reencontro, né? Tal. Então, assim, nesse sentido, Brasília é uma cidade um pouco difícil porque tem essa distância entre as pessoas, né? É uma cidade que as pessoas não andam muito na rua, é uma cidade para carro, né? As distâncias são longas. Os espaços de convivência são muitas vezes sucateados, né? A Praça do Museu, o Teatro Nacional, a Torre, né? É feita uma reforma, mas aquilo fica jogado, não tem um... Normalmente as iniciativas para movimentar a cena são muito mais independentes do que do próprio governo, né? Então esse espaço de convívio, de contato entre as pessoas é um pouco restrito, né? Eu não tenho como não ver essa questão toda desse isolamento de prédios e de distanciamento de percursos como uma ação negativa na vivência social dentro das superquadras. Em bom português, um isolamento entre as pessoas. Né? Quer dizer, não tem como. A gente não... Agora, eu realmente não tenho nenhum estudo aprofundado, pesquisa que justifique esse tipo de coisa. É mera observação. A gente sabe que existem técnicas, como as técnicas aí de sintaxe espacial, né, que perfeitamente explicam perfeitamente essas grandes distâncias entre as edificações, o quanto elas trazem esvaziamento do espaço público. Né? E isso é uma maneira da organização espacial afetar as pessoas. Tudo bem, a gente poderia ter isso e em função de outros fatores as pessoas se isolarem muito. Sem dúvida que nós temos toda uma trajetória de isolamento e não de comunidade na humanidade, sem dúvida. Está mostrando esse tipo de coisa. Mas eu acho que o espaço pode dar uma mãozinha num sentido ou no outro. No contexto de algumas escalas da cidade, a experiência tende a ser agradável e estimulante. No interior das superquadras, há uma maior possibilidade de contato com outros moradores e se tem uma relação próxima à natureza. Nesse contexto, a pessoa que a experiencia se encontra imersa em diversos estímulos sensoriais. Se sente o cheiro da grama, se contempla o desenho das árvores e a temperatura tende a ser agradável. Os primeiros anos que eu voltei a morar aqui, eu fiquei sem carro como também teste, né, para ver se eu conseguia viver em Brasília sem carro. E foram 3 anos e, cara, é uma experiência bastante interessante mesmo, assim, de... Claro que, porque o meu trabalho permitiu também, né, eu criei uma configuração possível para isso, mas no final eu andei muito. Eu criei uma vida onde eu podia andar muito pela cidade. E realmente você anda muito só. Você parece que está caminhando num deserto, numa floresta, num campo, num descampado. E a experiência ela é muito mais com a natureza do que com pessoas. E isso tem o seu lado muito positivo, né? Porque às vezes a gente precisa dessa folga, né? De sair da cidade, né? Você vê o paulista que tem que, né? Ele enfrenta uma fila de um dia para poder chegar em Santos, né? Para ver o mar, para ter aquela desopilação do olhar, assim, né? Que ele vai para o infinito.
O Rio de Janeiro é muito grande, mas também quando você vê o mar, que seja do ônibus, você vê o mar, você desopila, né? Porque tem aquela coisa do além, de você... E tem um relaxamento nisso, acho que em vários níveis. E aqui, de certa forma, a gente só precisa olhar para o céu, né? A gente olha para o céu, ou pelo menos a gente tem essa possibilidade de ter uma cúpula tão grande que eu acho que esse escape ele já acontece, né? Apesar da gente não ter mar. Mas o fato de você andar muito na cidade, você tem a desvantagem de estar vulnerável a certo grau, a violência, a ser assaltado, a estar numa situação onde do nada, porque isso acontece, você está sozinho e isolado, né? De uma quadra para outra você pode ter um vão que, se você não presta muita atenção, tá você, o assaltante, todo mundo está ali, mas ninguém está te vendo, né? Ninguém vai te socorrer, você pode gritar e nada acontece. Tem essa desvantagem, né? Mas a nível de relação com a natureza, com o espaço poético, é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Em outras escalas, o pedestre tem uma experiência predominantemente desconfortável e marcada pela deprivação dos sentidos, o que gera graves impactos na relação afetiva dos habitantes com a cidade. Como é que essa ocupação desses espaços é feita? Com que provocações ela é feita? Eu acho que Brasília é uma cidade que nos convida a fazer isso. Por exemplo, a Esplanada dos Ministérios. Esse vazio imenso, não é? Ao mesmo tempo tão solene, não é? Porque tem as duas torres, não é? Que não foram abatidas, não é? E os ministérios e tal. Mas tem aquele descampado enorme, e o descampado me lembra os sertões, sabe? Me lembra Guimarães Rosa, assim, quando eu fui ler O Grande Sertão a primeira vez com o meu professor de literatura, eu tinha medo do Grande Sertão, que eu achava que eu não ia entender aqueles regionalismos, neologismos e tal. E ele me diz no primeiro dia, ele nos disse: o sertão é esse grande descampado interno que mora dentro da gente. E as veredas são os caminhos que a gente precisa encontrar para ocupar esse descampado, para a gente se encontrar. Então é um pouco isso que eu vejo na Esplanada dos Ministérios, sabe? E nesses grandes espaços verdes, assim, esse grande descampado. Eu sou esse grande descampado também. Que veredas eu vou encontrar, não é? E como eu estava falando, é muito curioso, né? Tipo, essa coisa do eixo monumental, né? Que é do avião é o corpo, né? Do avião que faz Brasília é o corpo. E aqui a gente tem quase todo o conjunto cultural, né? Aqui a gente está no Clube do Choro, aqui é o Centro de Convenções, o Clube do Choro, aí vem a Funarte, aí vem a Torre de TV, aí desce um pouco, tem o Teatro e o Museu Nacional. Então a vida cultural acontece muito por aqui, né? O parque está ali. Mas você não vê pessoas caminhando na rua, nessa avenida, né? Você vê de quando em quando um passante, assim, né? Primeiro porque é muito seco, é muito quente, né? Não tem como, só se for doido mesmo pra andar aí. Mas é uma vivência importante, eu acho. Experienciar a paisagem, assim, né? Experienciar o Planalto, vivenciar o Planalto. Novamente, aquele lugar de uma decisão de se reconectar com a natureza, de se reconectar com a paisagem, né? De se reconectar com a vida da cidade. Agora, quando a vida da cidade se limita aos bares da cidade, ao shopping center da cidade, quando a vida da cidade se limita a fazer os programas culturais que são ali estabelecidos e que são os programas culturais que se tem em qualquer outra cidade do mundo, você perde um pouco o que é a possibilidade de você viver uma cidade, né? E a gente tende o tempo inteiro para essa reclusão, só os encontros programados, só os encontros com os iguais,
sabe? Isso não é apenas uma questão de gosto, não gosto. Eu tenho medo desse afastamento, dessa exclusão, sabe, dessa reclusão, desse não querer encontrar os outros que são diferentes de mim. A que isso nos leva? A que isso leva a humanidade? Né? Antes de mais nada, a intolerância, né? Eu acho muito fácil eu me acostumar que o bom e o belo, como diriam aí os antigos filósofos, não é? O bom e o belo, que era uma coisa só, ou a estética em relação ao mundo, seja única, seja a minha e as dos outros não prestam, portanto, as dos outros, caminho da intolerância. O que está acontecendo hoje? Né? Sabe? Quer dizer, nisso aí o espaço de forma alguma é um ente neutro. Uma cidade é amada quando ela é vivida. Com exceção dos moradores em exercício de atividades cotidianas ou de passeio, e aqueles que trabalham ou estudam perto de suas casas, a experiência do pedestre pode ser difícil. Os deslocamentos de boa parte da população são predominantemente em automóveis, especialmente porque boa parte dos quase 3 milhões de habitantes da cidade habitam fora do plano piloto, na cidade satélite. A vivência da cidade como pedestre, indissociável de uma experiência urbana em cidades tradicionais, em Brasília, pode ser uma decisão necessária para uma relação positiva da pessoa com a cidade. Eu acho que é um excesso o automóvel em Brasília, é uma necessidade e ao mesmo tempo um excesso, porque eu ouvi dizer, um pouco depois que eu cheguei a Brasília, que aqui as pessoas tinham cabeça, tronco e rodas. Né? E eu acho que isso é... Vamos falando de Brasília num sentido muito restrito, né? Eu acho que isso é verdade e nós, em função das grandes distâncias, deixamos de percorrer as pequenas distâncias a pé. Porque Brasília é a cidade ideal para se andar a pé, ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, acho que é uma grande contradição. Nós nos pegamos no comodismo de andar a pé, de não andar a pé, perdão, de andar de ônibus, de andar de carro, né? Eu lembro que houve uma época que eu tive uma fratura num braço e eu fiquei sem dirigir por um tempo. E eu andei a pé, eu descobri a cidade de outro jeito, foi fantástico. Fantástico mesmo. E eu acho que nós não sabemos aproveitar as condições ambientais que existem em Brasília, sabe? É a sensação que eu tenho. Esse tempo que a gente vive do automóvel, do você estar num lugar, entrar no automóvel e se transladar para outro lugar, isola, né? Isola. Te dá uma falsa impressão das coisas, né? Aí a pessoa vai para Brasília e fala, pô, eu fui para Brasília, mas eu não entendi nada. É muito comum, né? É muito comum que as pessoas não entendam, né, a cidade, assim. Porque ela tem o tempo dela, né? É um tempo arrastado. Nos últimos anos, houve uma ebulição de iniciativas que estimularam o fortalecimento da cultura local. Feiras, eventos, guias e projetos. Independente das diferenças de meios e finalidades entre si, essas iniciativas têm um aspecto primordial em convergência: o amor pela cidade. Uma manifestação desse amor é a busca pela representação de sua identidade e a aproximação entre as pessoas por meio da ocupação dos espaços públicos. Se por natureza ou por urbanismo, a cidade pode não facilitar encontros, grupos e indivíduos trabalham para que eles aconteçam, e é a partir de encontros que se constrói um senso de comunidade. Enquanto a gente está isolado dentro do carro, indo de um ponto para outro, que é a casa do amigo, onde a gente se encontra, e dali a gente vai para algum lugar, a gente permanece vivendo em pequenos clãs.
Então, o que Brasília vive são clãs muito fechados, onde a identidade precisa ser uma, que aí vai da roupa, da forma de falar, da forma de comportar, dos gostos musicais e etc. Que se você não tem isso, você não entra naquele grupo, naquele clãzinho. E aí os clãs vão se encontrando, mas não se misturam. E eles se encontram de vez em quando só. Eles podem viver completamente isolados. E é o que normalmente acontece, porque as pessoas não se encontram na rua, elas se encontram dentro de lugares fechados, porque a rua ainda é desabitada. Então, nossa necessidade como cidade viva é ocupar espaços vazios. A coisa que eu mais ouço falar é que o Brasil é uma cidade que não tem nada para fazer, sabe? E por ser uma cidade pequena, o que tem para fazer você acaba encontrando pessoas, acaba meio que cruzando com todo mundo o tempo inteiro. Mas eu acho que é isso, assim, tem essa coisa, esse meio complexo mesmo de ser uma cidade pequena, né? Então você tem a impressão de que as coisas não acontecem. Mas eu não sei, eu acho que as coisas acontecem aqui, acho que tem coisas legais rolando. Eu vim pra cá para os finais de semana, lógico, você não tem, tipo, uma agenda cheíssima e tal, mas sempre tem uma coisa interessante para você fazer, sabe? E a crítica que eu tenho muito, que eu conheço, assim, é muito mais nesse sentido, de uma cidade que não tem nada para fazer, sabe? O ponto positivo que eles falam é também, justamente, seria o reverso positivo desse lado, né? Que por ser uma cidade pequena, você ainda tem uma tranquilidade, né? Você ainda... o trânsito está pior, mas você ainda consegue chegar no trabalho mais ou menos no horário e tal. Esse é o lado positivo. E também o lado negativo, que eu sempre escuto e que eu concordo, é que é uma cidade muito cara, né? A especulação aqui é muito grande, né? Até por ser uma cidade muito, muito pequena e que circula uma quantidade de dinheiro muito maior, então as coisas tendem a ser mais caras, né? Para a construção de Brasília, que ainda não completou os 60 anos, chegaram pessoas de todas as regiões do Brasil. Pessoas de culturas, raízes e tradições diferentes. A cidade ainda está nas primeiras gerações de nativos, os brasilienses, o que significa que a identidade dessa população ainda está em desenvolvimento. O meu sonho era conhecer, porque a gente vê pela televisão assim, aquela movimentação política que a TV nos mostra, parece que a gente quer apalpar aquilo ali, né? O Senado, aquela bola, pô, parece que se dá vontade de se apalpar. Aí você vem, cara, você conhece, assim, pô, você fala assim, pô, o Parque da Cidade é o maior parque que tem, né? Pô, quero conhecer esse parque. Quer dizer, isso fica lá na sua cabeça, isso quer dizer que você está falando de Brasília. Quando você fala de Brasília, você enche a boca da capital do Brasil. Porque é uma possibilidade que quando você está fora de Brasília, você não vê, tem pessoas que têm sua vontade, não vê possibilidade nenhuma de estar aqui. E a gente tem um privilégio. Eu sou morador de rua, cheguei aqui como morador de rua. Agora, eu me senti acolhido, cara. Aqui em Brasília eu já sinto que é mais difícil esse primeiro contato com as pessoas. Mas existe uma coisa muito intensa, né, nas amizades aqui em Brasília, nas relações sociais aqui em Brasília, né? Parece que essa secura da cidade, assim, é uma primeira barreira que você tem que quebrar, né? E uma vez quebrada, você entra já no coração da cidade, assim, né? Uma cidade que tem uma premissa muito bonita, né? Que é política, mas por meio da estética, assim, né? Por exemplo, a cidade de Santos era um porto e a cidade se desdobra a partir disso. Triângulo Mineiro, grande polo industrial, e as cidades se desenrolam ao redor disso. São Paulo, uma cidade de comércio, né? Uma cidade de indústria também, e a cidade se desenrola ao redor disso, né? E Brasília, que é um grande centro de poder, e construída da maneira que foi, e construída para ser um grande centro de poder. Como que a vida se desenrola, né, ao redor disso? Como que esses espaços são pensados, né? O que sempre me chamou a atenção aqui é essa coisa mesmo das pessoas saírem saírem dos seus estados e tal, e de alguma forma, por mais que falem mal,
elas se sentem em casa, né? Por isso que eu falo, os meus amigos que não eram daqui, que vieram para cá e continuam aqui, foram acolhidos muito depressa, assim. Eu me senti acolhido muito depressa, né? E, lógico, sempre tem umas piadinhas, são quem vem de fora e tal. Mas eu acho que é uma cidade que acolhe, por ser jovem, assim. Uma cidade que acolhe as pessoas de maneira rápida, né? Talvez, assim, aquela questão eterna de qual a identidade de Brasília. A Brasília não tem identidade, talvez a identidade seja não ter identidade e tal. Mas talvez por ter essa identidade tão jovem, e a gente brasileiro ser obcecado com identidade, né? Brasileiro é obcecado com identidade. A gente sempre quis se definir através de um confronto, né? Tipo, as manifestações culturais nossas são, de alguma forma, é uma busca incessante pela identidade, né? Enfim, modernismo, tropical e tal, você está sempre obcecado, mas quem é a gente, que povo somos nós e tal. E nesse sentido, Brasília ser uma cidade mais jovem e uma identidade muito mais difusa, é mais fácil você ser acolhido, né? É mais fácil você ser reconhecido num lugar que ainda não tem aquela coisa tão demarcada, né? É tudo muito mais fluido, né? Pelo fato da gente ter lugares pontuais para encontros, que a cidade ainda tem isso, a gente não subverteu de fato, a gente está começando a subverter esses espaços, começando a surgir a vontade. E algumas pessoas estão começando a atuar. Mas a gente precisa de apoio popular, né? A gente precisa que o cidadão que não trabalha com arte, que não é fornecedor, né? Que é o consumidor, que ele entenda isso. Essa necessidade de subverter os espaços que foram criados originalmente para a gente se encontrar, para a gente criar relações e para a gente criar esse sangue da cidade, né? Esse sangue quente, né? Enquanto isso existir, eu acho que a gente vai ter uma sensação de Frankenstein, assim, como um cadáver que o sangue está quente em alguns lugares, mas ele não circula direito. Então, não existe uma cidade viva mesmo. E essas virtudes, elas se situam exatamente na questão simbólica. Esse simbolismo, porque patrimônio histórico não é por nenhum outro bom desempenho espacial. Não é nem bioclimático, nem funcional, que, a propósito, essa cidade não funciona em termos funcionais, o desempenho ergonômico dela é muito ruim. Então, de forma, a gente costuma fazer o trocadilho, a cidade funcional que não funciona. Não é porque um bom funcionamento funcional é ergonômico, o corpo não se cansar, por favor. Né? O corpo aqui não se cansa se anda de carro. O domínio da cidade pelo corpo é muito cansativo, então funciona isso também. Então nós fomos à procura do simbólico, justamente. E nessa procura do simbólico é que eu acho que houve uma aproximação maior e amorosa. Mas veja bem, eu acho que tem também uma questão aí da cidade amadurecer nesse tempo. Né? Eu sempre morei em Superquadra, desde que cheguei aqui, primeiro na 311 Sul, onde tem aí no bloco da UNB, um apartamento funcional. Depois mudamos aqui há quase 40 anos, moramos nesse apartamento, nessa Superquadra. Aos poucos eu fui me tomando de amores por morar em Superquadra. Não é? Se me perguntarem se Brasília é para mim uma cidade ideal, é a cidade que eu moraria com muito prazer, eu escolheria para morar, tudo mais, eu diria que falta só uma coisa aqui, que é a proximidade do mar. Brasília é retrato da busca de alguma coisa, assim, da busca de uma definição, da busca de uma identidade, sabe? De falar quem é a gente e onde a gente pode ir e tal. Nesse sentido, sim, totalmente um reflexo, totalmente microcosmo. E vai muito além de ser um retrato do Brasil por ser o centro político e tal. Isso é muito importante, é definitivo e tal, mas pensar Brasília como cidade vai muito além disso, muito além. De fato, o desenho ele se junta com outras ações que acontecem na rua e isso tudo junto significa algo importante como fato contemporâneo, né, de como nosso comportamento define o futuro da cidade, o futuro da comunidade nossa aqui.
É um diagnóstico quase diário, né? Estatísticas, né? De como se dá essa relação nossa com a rua e com os outros, né? Eu acho que se criou uma vida muito artificial, ligada aos poderes estabelecidos, aqui assim, né? E os espaços foram ocupados muito em função disso, né? De serviços, né? Mas cabe a nós fazer uma ocupação, pensar e repensar isso, não é? Porque os espaços externos condicionam os espaços internos também, geram os espaços internos, não é? Então, como é que nós nos organizamos internamente para conviver com as distâncias, com as contradições que esta cidade gera, não é? Nas mãos dos moradores atuais e futuros, cabem indagações e responsabilidades. O que será Brasília? O que será feito a partir de sua herança urbanística e tudo de positivo e negativo que ela carrega consigo? Até que ponto ela terá influenciado em como seus moradores vivem a cidade e como elas se relacionam com suas emoções e com as outras pessoas? Os espaços vazios irão significar espaços de união ou de separação? Para todas essas indagações, as respostas estão em aberto. Não somente em aberto, em construção e dependendo de cada um dos seus moradores. Céu tão laranja, laranja de arder. As feridas da minha boca cai no meu olho só pra me dizer que a terra é comum, secou o chão. Peço pro céu pra uma gota. Descer, 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 que aqui pega fogo. Descer, 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 que aqui pega fogo. Flor amarela, amarela de prazer, a febre do meu corpo tem seu perfume doce só porque a fumaça